pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que eu andei dando uma sumida, mas estamos de volta a todo vapor e hoje eu quero falar algo para vocês. É uma notícia que aconteceu nos últimos meses e que tem assim me alegrado muito. Eu tô muito feliz. Eu sou uma entusiasta dos livros, como vocês podem perceber. Eu amo esse universo e há alguns meses, já faz uns 3 meses, que a Mundo Cristão gentilmente tem enviado, eu tenho recebido obras da Mundo Cristão. Para quem não sabe, a Mundo Cristão, ela é uma editora que ela publica e principalmente livros dentro desse meio cristão, e são livros de ficção, não ficção, enfim, são alguns assuntos aí que eu vou tratar com vocês e eu quero mostrar os meus últimos recebidos. Vamos lá? Uma das primeiras obras recebidas da Mundo Cristão foi essa obra aqui, que é a minha ficção cristã favorita, que é a história do Peregrino e a Peregrina. Eles fizeram um compilado e fizeram uma junção dessas duas histórias. Aqui nós vamos ter os mesmos personagens, porém, todavia, entretanto, como é uma releitura dessa história, nós vamos ter aqui os personagens no mundo animal. Já era uma história fantástica, agora ficou ainda mais fantástica, porque se trata de animais. E o que é o interessante? É que essa obra aqui você pode estar lendo para os seus filhos todos os dias, porque ela é ilustrada. Então nós vamos ter excelentes ilustrações, lindíssimas ilustrações, e você pode estar lendo com a sua criança. Gente, não à toa, esse livro aqui ele é um dos mais lidos no mundo cristão, e a Mundo Cristão arrasou trazendo essa obra de O Pequeno Peregrino Ilustrado. Então, a segunda obra que eu gostaria de falar, ela também foi recebida juntamente com O Pequeno Peregrino, que foi a primeira ficção cristã contemporânea, se eu pudesse dizer assim, que se chama No Final Daquele Dia. É da coautora de Corajosas, que inclusive é uma ficção cristã muito conhecida. Eu já li, a minha enteada já leu, ela amou, é muito legal. Se você tem uma criança, se você tem uma sobrinha, uma irmã em torno aí dos 10 a 12 anos, adquiram ficção cristã. É um gênero que tem crescido muito no nosso país, inclusive eu tenho aí me aventurado a escrever meu primeiro livro, a minha primeira história, e é de ficção cristã. Então, alô aí, mundo cristão, fique atenta, quem sabe, né? Ai, gente, seria um sonho, mas voltando. Aqui nós vamos ter a história do personagem chamado Kim. Eu já li essa obra, tá bom? Só para deixar claro. O Peregrino eu ainda estou lendo, mas no final daquele dia eu já li. Aqui nós vamos ter o personagem principal chamado Kim. Ele tem alguns problemas em relação à questão familiar, principalmente voltado aí para a relação dele com o pai. Ele não tem uma boa relação com o pai, mas em contrapartida, ele é um garoto muito legal. E ele tem ali o seu grupo de amigos, o Arthur, o Ervilha e a Giovana, que são pessoas que vão fazer parte aí da história de Kim e vão ajudar ele. Muitas coisas acontecem aqui. Essa história é aquele tipo de história que eu recomendo você a ler no verão, porque tem muito do surf, tem muito da questão do fresco, do clima tropical, é bem interessante. O Kim, ele tinha um sonho, ele sonhava em ser um profissional, um surfista profissional, mas ele vai ganhar mais do que isso. Muito mais do que isso, ele vai ter um encontro com Deus ao longo deste caminho e ele vai mudar drasticamente a sua vida, principalmente a relação que ele tinha com seu pai e também com as demais pessoas. É uma história de cura interior e que me tocou profundamente e eu creio que vai tocar também a vida do seu filho, a vida da sua filha. Indo para a segunda remessa dos recebidos da Mundo Cristão, eu tenho outra ficção cristã, agora da Patty Miller, que se chama As Estrelas Sempre Brilham Acima das Nuvens. Eu achei esse livro aqui sensacional, porque agora não dá pra ver, né? Mas primeiro, a gente ganha esse marca-página lindíssimo. Tem até aqui, ó, um escrito da autora, boa leitura, a assinatura dela. E aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. A gente ganha uma cartela de adesivos. E aí você pode estar utilizando para colocar nos seus cadernos, ou se você quiser, até mesmo na própria obra, como foi o que eu fiz aqui. Eu fui colocando os adesivos dentro dos livros, nas partes que eu achei que tivesse a ver ali. Esse livro aqui, ele vai contar a história da Vic, a Victoria. Ela sofreu uma pequena perda no Natal
e ela passou a odiar o Natal. Ela perdeu seu avô faleceu. Também é uma ficção cristã contemporânea, então é uma linguagem bem atualizada, que o seu filho, a sua filha vai facilmente pegar e vai devorar esse livrinho aqui. Enfim, ela se transformou em uma nova pessoa depois que o seu avô morreu. Ela ficou extremamente amarga, ela acabou se sentindo culpada por causa da morte do avô, e eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ler para saber o que acontece. Mas ela vai embarcar em uma viagem no tempo, então por isso que a fantasia se faz presente aqui. Ela vai viajar no tempo e ela vai ter ali alguns encontros ao longo dessas viagens. Ela vai perceber o que ela poderia ter se transformado, quem ela foi, e ela vai ser curada e tratada também através do Espírito Santo nessa aventura. Nós temos um pouquinho de romance, assim como no final daquele dia nós também vamos ter um romance. Aqui nós vamos ter um romance também, mas algo bem leve, e é o que eu recomendo muito hoje para as mães estarem investindo na leitura com as meninas. Porque as meninas, nessa fase assim da pré-adolescência, da adolescência, é comum elas quererem ler ali romances, quererem ler histórias de amor, mas eu falo que essas ficções cristãs, elas são parecidas com os doramas que nós temos. A gente vai lendo, 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 até que na última página você tem aquele beijo esperado. Então, é algo que você vai estar edificando a vida da sua filha, porque vai tratar de questões cristãs, mas é uma história muito envolvente, uma linguagem que ela facilmente vai entender. Então, eu recomendo, eu amei, também já li essa obrazinha aqui da Mundo Cristão. Na segunda remessa, eu também recebi este livro, é um livro agora que eu recomendo mais para adultos, se chama Honestidade Radical, O Caminho para a Cura da Alma, da autora Manda Carpenter, acho que é assim que se pronuncia. E esse livro aqui, ele vai tratar exatamente da temática da honestidade, da sinceridade. Eu ainda não li essa obra, mas eu fiquei muito instigada a lê-la, porque é um assunto muito importante. Como cristãos, nós falamos muito que precisamos ser sinceros, que precisamos ser verdadeiros, mas nós não entendemos como que isso atinge a nossa alma quando nós fazemos o contrário. Não é só uma questão espiritual simplesmente, é uma questão emocional e também física. E aqui a autora, ela vai tratar um pouquinho sobre essas questões, de como que a honestidade, ela trata a nossa alma. Só para falar um pouquinho aqui do sumário para vocês, ó, vai falar sobre o segredo, sobre a honestidade total, o que realmente está acontecendo com o mundo, aquilo que muda tudo, sobre impressionar os outros, é algo exaustivo, então fala da sinceridade de ser você mesmo. Você já é uma boa pessoa, piloto automático, todas as coisas que não conseguimos enxergar, não são eles, é você. De que são feitos sonhos? A pergunta que você deve fazer, receita para uma vida bem vivida, crescimento não acontece por acaso e acenda as luzes. Eu ainda não li, mas fiquei muito instigada a ler esse livro. Não só eu, como também uma amiga que eu tenho, ela é psicanalista, então ela trata muito das questões da alma, os problemas, as chagas na alma de pessoas que têm entrado em consultórios médicos por aí. E aí eu acho que aqui a gente tem uma resposta, pelo menos uma luz para algumas questões que nós enfrentamos. Então vai aqui a minha recomendação. O último livro recebido dessa segunda leva da Mundo Cristão foi Ela, a Imagem dele, da autora Francine Veríssimo Walsh e o prefácio de Norma Braga. São autoras brasileiras, são autoras que eu já acompanho o trabalho delas, principalmente da Norma. Norma fala muito sobre teologia, sobre beleza, e como eu tô aí no campo da teologia, eu acabo tendo acesso aos seus materiais. E a Francine fala muito sobre essa questão da mulher, né, o papel da mulher. E aqui ela vai tratar exatamente sobre isso, sobre a identidade feminina à luz do caráter de Deus. Porque hoje, no mundo em que nós vivemos, nós entramos em um radicalismo muito grande, aonde muitas pessoas, elas entraram dentro de uma cúpula, aonde a mulher só pode ser vista como virtuosa, como uma mulher segundo o coração de Deus, se ela não trabalhar e viver exclusivamente para sua família e para os seus filhos, assim como nós temos também o feminismo entrando dentro do meio cristão, aonde mulheres, elas simplesmente não querem vivenciar aquilo que Deus tem para elas e só querem se preocupar com a sua carreira, serem mulheres carreiristas, como algumas pessoas acham.
E aqui eu achei interessante porque a Francine, ela vai trabalhar essa questão da teologia feminina, se eu posso dizer esse termo, né, teologia feminina, de uma forma muito bíblica. E ela vai trazer o equilíbrio para esse mundo, que é o que nós estamos precisando nos dias de hoje. Você pode glorificar a Deus sendo uma dona de casa e você também pode glorificar a Deus no seu mercado de trabalho. É claro, não deixando aquilo que é mais importante e imprescindível. Então eu recomendo a leitura. Também não li, mas está aqui para ser minha próxima leitura do mês de outubro. Indo agora para a última leva dos recebidos da Mundo Cristão, eu tenho aqui um livro que não é o meu livro, porque eu acabei presenteando a minha enteada com ele, que se chama O Poder da Garota que Ora, da autora Stormy O'Martin. Acho que é assim também que se pronuncia, gente. Perdoe meu inglês aqui, porque a gente tem tentado avançar, tendo uma melhora no nosso português. Então o inglês a gente deixa mais para frente. Pois bem, esse livro aqui, pelo menos de acordo com o que a minha enteada tem me falado, é um livro que vai falar sobre oração. Eu achei interessante porque é um livro que tem toda um visual voltado para o campo de meninas mesmo, de garotas pré-adolescentes. Elas podem, por exemplo, estar escrevendo, ou seja, elas podem interagir com o livro, com a autora. Isso ajuda muito a fixar o conteúdo. De acordo com a Sara, é um livro que vai falar numa linguagem que elas entendem, então não tem uma linguagem difícil. É um livro que trata sobre questões do caráter e situações que ocorrem na idade delas. Então, por exemplo, vai falar sobre oração, sobre vida espiritual, sobre identidade, sobre comparação, sobre meninos, sobre a questão da aprovação, que muitas vezes os adolescentes e os pré-adolescentes, eles buscam. Então, é um livro que eu também indico. Como eu falei, eu não li, mas eu sei que é interessante, que é importante. Por fim, e não menos importante, nós temos aqui a minha última ficção cristã recebida, também de uma das coautoras de Corajosas, a Thaís Oliveira, com o título Uma Aventura a Dois. Também está aqui como um dos meus objetivos de ler esse ano. É uma história, na verdade é uma inspiração na história da Pequena Sereia, da Ariel. Aqui nós vamos ter a personagem principal, Mabel, que ela tinha um sonho de ir em intercâmbio nos Estados Unidos já há anos, só que algumas coisas vai acontecer aqui e não vai sair exatamente como ela havia planejado. Eu não vou dar tanto spoiler, até porque eu não li o livro ainda para chegar aqui e vai ir trazendo aqui algumas coisas para vocês. Porém, é um livro que eu achei muito interessante. Pelo que eu entendi dessa obra, nós vamos ter também aqui um romance, então acaba aprendendo, não sei vocês, mas eu sou fã de um romance e eu gosto muito dos romances como eles são escritos e como eles são vistos dentro da ficção cristã, porque é sobre uma ótica, é sobre uma visão cristã e isso ajuda muito na hora de aplicar isso na vida das nossas meninas. Eu falo que se eu pudesse voltar atrás e se existisse tantas ficções cristãs como têm sido escritas nos dias de hoje, eu teria engolido todas, porque eu gosto muito. Não à toa, eu sou um entusiasta ainda desse gênero. Pois bem, é um livro que não é tão fininho, né? Nós temos aqui algumas páginas, mas olha só para vocês terem uma noção como que é essa obra. O marca-página, bem inspirado na Ariel, nós temos aqui um rabo, como se fosse um rabo de sereia. Aí aqui a gente tem algumas conchas, enfim, gente. É uma obra muito bonita e que eu tô muito ansiosa para ler, até mesmo para falar um pouquinho mais para vocês. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tava com muita saudade de vir aqui gravar para vocês. Se você gostou, por favor, não saia desse vídeo sem curtir, comentar e compartilhar com as suas amigas leitoras. Se você gostou desse conteúdo, por favor, também fale para mim nos comentários se você quer que eu traga mais sobre esse universo literário, que eu confesso é um dos mundos que eu mais gosto de fazer parte, que é o mundo dos livros. Você já conhecia algumas dessas obras? Você já leu alguma delas? Qual dessas obras aqui você ficou mais ansiosa para ler? Me conte aqui que eu quero interagir com vocês nos comentários. E não saia desse vídeo sem antes você entrar aqui nos links para adquirir qualquer uma dessas obras, só reforçando mais uma vez, assim você contribui com o meu trabalho. E também eu tenho outros
outros trabalhos, como por exemplo, eu falo muito sobre maternidade, também desse universo literário no meu Instagram, conforme eu tô deixando aqui para vocês, e eu também tenho um podcast onde eu falo um pouquinho mais sobre as minhas aventuras literárias, que é chamado Epígona Literária. Eu sou uma discípula, uma estudiosa dos livros. Então, não esqueçam de olhar os meus trabalhos e eu aguardo vocês no próximo vídeo.